Será que é possível afirmar que uma teoria científica é verdadeira? É claro que a ciência é a melhor ferramenta que nós temos para fazer previsões e para entender o mundo, os fenômenos naturais. E a importância, do conhecimento científico ela é evidente tanto nessas discussões sobre questões mais gerais, como a origem do ser humano, a origem do universo, coisas assim. Então ela é importante nessas questões, mas ela é importante também para questões mais práticas, como que a gente vai lidar com doenças, ou avanços tecnológicos e tal. Então, além de nos ajudar a entender os fenômenos naturais, a ciência também nos ajuda a controlar certos processos. Por exemplo, o entendimento de mecanismos de disseminação de uma doença nos ajudam a controlar a doença, de certa forma. É claro que esse controle, que nós temos sobre os fenômenos, sobre o mundo, de certa forma, ele tem limitações, mas mesmo considerando essas limitações, se a gente olhar para o desenvolvimento que a ciência proporcionou, para o aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida, para a qualidade de vida, os avanços tecnológicos, a gente chega à conclusão de que é inquestionável que a ciência ela tem uma contribuição positiva e isso é inquestionável. Então, que as teorias científicas são extremamente úteis, isso não tem dúvida. Agora, eu posso falar que uma teoria científica é verdadeira? A gente vai ver nesse vídeo que a resposta é não. Infelizmente não, mas mesmo assim as teorias científicas continuam sendo as melhores ferramentas que nós temos para fazer previsões, elas continuam extremamente úteis, mas é impossível afirmar que uma teoria científica é verdadeira. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube te indica os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Para começar essa conversa, a gente pode pensar o seguinte, quais são os critérios que a gente pode usar para avaliar se uma teoria científica é aceitável ou não, se ela é adequada ou não. O principal critério é o critério experimental. Então, o que é esse critério experimental? O critério experimental é o seguinte, a gente pensa uma teoria, então a gente elabora uma teoria, e aí, vamos imaginar assim, a razão elabora uma teoria, e aí a gente vai para a experiência, para o mundo empírico, testar essa teoria. Então, a teoria do Newton, por exemplo. Newton foi lá, pensa uma teoria, e aí essa teoria, ele desenvolve essa teoria, desenvolve ferramentas matemáticas para expressar ali os conceitos que ele queria, e aí quando ele termina a teoria, aquela teoria vai ser submetida a um teste experimental. Ele vai fazer uma afirmação a partir daquela teoria, e essa afirmação ela vai ser testada no experimento. Por exemplo, Newton vai dizer que os objetos... Vamos pensar um teste simples da teoria do Newton. Vamos imaginar que a gente quer testar se objetos de massa diferente, por exemplo, você pega uma pedra de 1 kg e uma pedra de 2 kg, será que elas caem ao mesmo tempo ou a pedra de 2 kg cai mais rápido que a pedra de 1 kg? A gente sabe que elas caem ao mesmo tempo, E a teoria do Newton, aí se você fizer o experimento, você vai ver que essas pedras caem ao mesmo tempo. A teoria do Newton prevê esse resultado. Então, Newton vai lá, faz uma previsão, usando a teoria dele, de o que vai acontecer quando eu solto 2 pedras. A teoria do Newton vai dar o seguinte resultado. Essas pedras caem ao mesmo tempo, elas caem juntas, com a mesma velocidade. E aí você vai lá, pega 2 pedras, solta num laboratório e mede direitinho o momento em que elas caem no chão. Você vê que elas caem juntas no chão, ou seja, elas caem com a mesma velocidade. Então, por enquanto, a teoria do Newton parece adequada, considerando esse tipo de experimento. Então, com esse teste experimental, eu consigo eliminar teorias que não estão de acordo com o resultado do experimento. Então, por exemplo, se existisse uma teoria, isso é real, existia mesmo uma teoria, antes da teoria newtoniana, que falava que uma pedra de 2 kg cai com velocidade 2 vezes maior do que uma pedra de 1 kg. Então, assim, essa teoria era a teoria aristotélica. Para Aristóteles, por os aristotélicos, os objetos mais pesados caíam mais rápido do que os objetos menos pesados. Isso não é verdade e a teoria de Aristóteles pode ser desmentida usando o experimento. Então, se você faz o experimento e verifica que aquilo que a teoria prevê... Então, a teoria de Aristóteles prevê o seguinte, se eu soltar uma pedra de 2 kg e uma pedra de 1 kg, a de 2 kg vai chegar primeiro no chão. Isso, você faz o experimento e vê que isso não é verdade. Então, a teoria de Aristóteles tem que ser descartada, ela não é uma teoria adequada. Então, dessa forma, nós temos um critério experimental que nos permite eliminar certas teorias. Agora, esse critério experimental, ele é capaz de dizer que a teoria do Newton, por exemplo, ela é verdadeira? Será? Bom, aí a gente tem que pensar no que significa dizer que uma teoria científica é verdadeira,
Porque uma teoria científica, ela tem ali um componente ela tem ali pelo menos uma pretensão de de fazer enunciados universais, né? Ou seja, enunciados que valem para todos os objetos, para todas as coisas, em todos os instantes de tempo, né? Então, são regras gerais, né? Então, a teoria do Newton não é uma teoria só sobre queda de pedra de 1 quilo e pedra de 2 quilos. Não, existe uma regra geral, né? A gente pode pensar na regra da gravitação universal do Newton, por exemplo. Ela é a regra geral, ela se aplica às pedras, mas ela se aplica também à Lua, às luas de Júpiter, às estrelas, ao Sol, aos planetas que estão girando em torno do Sol. Então, ela se aplica ela se aplica a todos os objetos que têm massa. E aí ela faz afirmações sobre esses objetos que têm massa. Então ela vai falar, 2 objetos, né, com massa M1 e M2, eles se atraem, a força de atração entre esses 2 objetos é igual ao produto das massas e é inversamente proporcional. Quer dizer, ela é proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional à distância entre as massas. Isso vale não só para pedra de 1 quilo, pedra de 2 quilos, para a Terra, não, isso vale para vários objetos, para todos os objetos que têm massa, né? E aí, como é que você vai testar se esse enunciado é verdadeiro ou não? O teste, já que a teoria tem um caráter universal, o teste ele teria que ser um teste universal também. Só que como a gente acabou de falar, o teste de uma teoria científica é o teste experimental. O teste experimental ele acontece em um determinado instante de tempo, usando certos objetos. Então é algo que a gente faz no mundo empírico, que ele não tem um caráter universal. É impossível fazer um experimento universal. Então é impossível afirmar que essa teoria newtoniana, que é a teoria do Newton, é uma teoria verdadeira, porque eu não consigo fazer testes sobre todas as possibilidades que a teoria considera. Se a gente considerar que o Newton desenvolveu essa teoria entre o século XVII e o século XVIII, né? E essa teoria ela foi considerada como adequada, né, para descrever os fenômenos até o início do século XX, quando o Einstein desenvolve uma outra teoria e essa outra teoria do Einstein explica tudo que a do Newton explica e coisas que a do Newton não explicava. Então, algumas coisas a teoria do Newton não conseguia explicar, né? Por exemplo, existe a trajetória do planeta Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, né? Ela tem um desvio com relação à previsão da teoria do Newton. E isso só a teoria do Einstein é capaz de explicar por que isso acontece, né? Ou seja, a teoria do Newton não é boa o suficiente para descrever a trajetória do planeta Mercúrio. Agora, quando Newton fez a teoria, ou 100 anos depois, 200 anos depois, as pessoas elas não tinham noção de que esse desvio da órbita de Mercúrio existia, né? Isso não era mensurado ainda. Então, as pessoas não sabiam que a teoria do Newton estava errada, porque esse tipo de resultado experimental, ou resultado, no caso, observacional, né, de olhar para a órbita do Mercúrio, isso não estava disponível. Então, quando uma teoria é elaborada, você consegue fazer certos testes experimentais, né? Mesmo que sejam muitos testes por muito tempo, sempre tem a possibilidade de que alguém vai encontrar um experimento que a teoria não consegue explicar. Se a gente pensar no caso da física contemporânea, né, as teorias mais modernas da física são a mecânica quântica e a relatividade, né? Essas teorias, assim, a gente não conhece um experimento que mostra que a relatividade está errada ou que a mecânica quântica está errada, né? Então não existe esse experimento ainda, a gente não conhece. Agora, a gente pode afirmar que essas teorias são verdadeiras? A gente não pode, a gente não consegue garantir que essa situação vai permanecer ao longo do tempo, né? E se daqui a, 50 anos, 20 anos, alguém faz um experimento e percebe que alguma regra da mecânica quântica, né, alguma coisa que a gente considera como regra, um postulado da mecânica quântica, está errado, né? Errado no sentido de que alguém descobre um experimento que mostra que a mecânica quântica não consegue prever os resultados desse experimento. Se isso acontecer, é impossível de acontecer? Não, não é impossível, né? Pode acontecer. Então a gente não tem como saber se as teorias científicas são verdadeiras ou não, simplesmente por causa da natureza do teste que é usado para verificar a adequação de uma teoria científica, né? Esse teste ele não é universal e as teorias científicas têm a pretensão, né, de fazer afirmações gerais, universais. Agora, nem tudo está perdido, assim, né? Claro que a gente usa as teorias como instrumento, elas não precisam ser verdadeiras para ser úteis. Por exemplo, a teoria do Newton, que eu acabei de dizer que ela não é uma teoria verdadeira, né? Ela tem falhas, a gente usa elas, você pode usar ela, por exemplo, para descrever a trajetória de um satélite, e isso pode funcionar muito bem, né?
dentro de determinado grau de precisão que você está procurando naquilo, né? Então, assim, a gente pode prever, por exemplo, a aceleração de queda dos corpos, tudo com a teoria do newtoniano vai funcionar muito bem. A gente aprende essa teoria na escola, não é só assim, ela tem uma função, né? As pessoas na engenharia usam essa teoria ainda, né? Então não é só, a teoria ela não precisa ser verdadeira para ser útil, no final das contas é isso. E além disso, além desse caráter assim instrumental importante da teoria científica, né, tem também a gente pode pensar também que com relação ao conhecimento, né, os testes experimentais, eles nos permitem não afirmar que uma teoria é verdadeira, mas afirmar que uma teoria é falsa. Então, quando uma teoria não passa por um teste experimental, a gente pode descartar essa teoria. E aí, nesse ponto, a gente vai ganhar uma informação valiosa sobre o mundo. A gente vai saber que o mundo não funciona de acordo com essa teoria que foi descartada. Então, se a gente tem uma teoria atual e a gente faz um experimento e esse experimento mostra que a teoria está errada, então a gente abandona essa teoria e ganha uma informação valiosa sobre o mundo. O mundo não funciona desse jeito que a gente achava, né? Ele não funciona de acordo com o que aquela teoria dizia. Então, a gente tem aqui um ganho de informação. E à medida que o tempo passa, se esse processo vai acontecendo, as teorias são descartadas por experimentos e a gente começa a aprender que o mundo não funciona dessa forma, nem dessa forma, nem dessa forma, a gente vai acumulando um conhecimento. E a gente pode dizer, então, que a gente aprende ao longo do tempo, né? Que o conhecimento científico é acumulativo, né? Essa tese, né, ela é uma tese de um filósofo da ciência importante chamado Karl Popper. Então, assim, falando de forma bem geral, né, o que o Popper vai dizer é que assim, a gente não consegue ter certeza sobre como o mundo funciona ou qual teoria é a teoria verdadeira, né? Mas a gente consegue se aproximar da verdade à medida que a gente vai descartando teorias científicas. Então, no fundo, a identificação do erro, né? Quando a gente fala, bom, essa teoria está errada, é que a gente ganha um conhecimento real sobre o mundo, né? Que, de certa forma, a gente toca a realidade nesse ponto, né? Quando a gente percebe que o mundo não funciona dessa forma. Então, a gente não consegue afirmar que uma teoria científica é verdadeira, mas a gente consegue se aproximar da verdade, né, ao longo do tempo. Né? Pelo menos essa é a posição do Karl Popper. Né? Outros filósofos vão discordar, como tudo na filosofia, né? Você pode achar discordância, problematizar qualquer questão. Então, assim, essa é uma posição do Karl Popper que parece bem razoável aqui, se a gente pensar, né, como que funciona a dinâmica da ciência, né, do conhecimento científico.